Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. Como de costume, a gente está sempre trazendo alguém que está fazendo barulho aqui na nossa cidade aqui de Cubatão e também na nossa região, gente. Hoje estou trazendo aqui uma presença de peso. Não porque, ó, gente, por favor, não vai tirar do sarro do cara não, hein? Porque o cara realmente faz a diferença. Sabe por que ele faz a diferença? O cara simplesmente só está num projeto que já tem uma vida aí já de 16 anos. Ele faz parte da Associação Amigos da Cultura da Baixada Santista. Gente, esse cara, ele impacta várias vidas através desse trabalho. Várias vidas. Você vai conhecer, você que é morador aqui da nossa cidade de Cubatão, vai ter o prazer de entender um pouco como funciona essa associação, como também, né, o nosso convidado, Alessandro Cruz, gente, olha o nome do cara, parece o nome de, né, aquele impacto de gente famosa, né? Sabe por quê? Porque o cara é famoso, cara, tá aqui na TV Polo, gente, né? Não tá em qualquer outro lugar, tá aqui conosco na TV Polo. Ale, seja muito bem-vindo, viu, na nossa casa aqui, TV Polo. Obrigado. Espero realmente que esse bate-papo possa contribuir muito com a nossa audiência e também, lógico, contribuir também com esse trabalho maravilhoso que você faz na associação, viu? Wellington, depois dessa introdução, não precisa mais programa, né? Não precisa mais programa, sério, a gente encerra aqui, já tá bom. E eu quero agradecer, eu que agradeço, né, esse convite, Perfeito. Agradeço a oportunidade. Eu vim junto com o Léo, né? Fez um barulho danado aqui no estúdio. Que tem um programa, tem um podcast de sucesso lá em São Vicente. E eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Eu conheço, né, o projeto da TV Polo desde o seu início. Caramba, eu comentei nos bastidores que eu acompanhava quando vocês entregavam a fita cassete das gravações das edições lá no Polo da NET em São Vicente. TV Primeira, né? Na TV época, Primeira, né? Para poderem serem retransmitidas, né? Caramba, na gente, grade de fita vocês. Cassete esse cara aí, né? Para você que é jovenzinho aí. Uma Betacam, talvez, né? Uma Betacam, que era a fita do momento, né? Que era a fita do momento. Porque a história da TV Polo se funde um pouco também com a minha história do início dos meus estudos, dos meus princípios na área do audiovisual. Sério, eu estudei o curso técnico de rádio e TV em São Vicente. Lá no Integração existia esse técnico de comunicação e ele ficava exatamente do lado do prédio da TV Litoral, da antiga TV Litoral de São Vicente. E a gente já tinha como emissão e participação visitas monitoradas, estágios, na TV Primeira de São Vicente. Caramba, então, cara, que interessante. Foi muito prazeroso conhecer por dentro de uns bastidores de uma emissora comunitária, que tinha um princípio educativo de informar a população. E as duas emissoras, bem dizer, elas nasceram quase na mesma época, né? Perfeito. A TV Polo e a própria TV Primeira. E a minha história cultural e o meu relacionamento cultural também se funde com essa área técnica, com essa área de audiovisual, área de cinema, área de formação de oficinas. Eu fiz todo tipo de oficina possível para que eu pudesse aprender algo, né? Eu sou resultado de projetos sociais, sou resultado de oficinas culturais. E essas oficinas culturais sempre me deram muito bom embasamento. O primeiro emprego da minha vida foi numa produtora de vídeo. E o que eu fazia nessa produtora de vídeo? Eu era assistente de câmera e a gente gravava a TV Cozipa. Lembra da TV Cozipa? Vocês lembram da TV Cozipa? Rapaz, aqui o Chico quase pulou, porque falou assim, cara, você tá falando da minha época aí. Isso! E aí a gente trabalhava numa produtora de vídeo que a Cozipa Uzi Minas, né, que hoje é só Uzi Minas, que ainda era privatizada, era estatizada, ainda não era totalmente privatizada. E ela tinha um programa no seu refeitório, né, em várias áreas da siderurgia, que exibiam, né, matérias sobre comportamentos, sobre prevenção de acidentes. Era muito bacana essa. E a TV Cozipa também cobria momentos da cidade de Cubatão. E eu passei a conhecer Cubatão assim. Passei a conhecer o movimento da cidade de Cubatão, o audiovisual. Opa! Tem até uma fita aqui, olha que coisa linda. Aqui, Mostraram uma fita. Vou chorar. Depois nós vamos colocar nas imagens aí a fita. Vou chorar. É uma conexão muito grande aqui, histórica. Então, aí a minha história cultural, antes de chegar na associação, se funde nessa minha formação profissional na área de audiovisual e também
quando eu fiz a minha iniciação no teatro. E quando eu entrei no teatro, eu fiquei com um conflito de verdade entre, será que eu vou seguir no audiovisual ou será que eu vou seguir no universo das artes cênicas? Porque a gente acaba conhecendo a cultura de uma certa forma no geral. E também através de oficinas gratuitas, projetos sociais de prefeitura, às vezes projeto patrocinado por alguma empresa, muito difícil, Rouanet, mas sempre tinham programas públicos ou de prefeitura ou de estado que forneciam esses conhecimentos. E foi daí que eu tirei minha profissão, minha vida, aquilo que eu escolhi para mim, quanto escolha profissional, né, quanto carreira. E é essa base, esse princípio que eu trago para o processo da associação, porque a associação também ela caminhou paralelo ao meu processo de evolução, de trabalho. E até, Alessandro, como começou esse casamento, né? Alessandro com a associação, como que iniciou esse projeto de você estar à frente de um desafio tão grande como esse, que eu percebo que brilha, né, nos seus olhos aí, você realmente dá a vida por esse projeto, sim, né? Sim, tem, sim, lógico, a sua vida profissional afora, né? Você tá, né, como hoje trabalha dentro, né, do Teatro Brás Cubas, né, na parte social, na parte de iluminação, né? E hoje você troca esse projeto da associação de uma forma muito apaixonada. Como que surgiu isso, cara? Sim. O convite para fazer parte dessa associação aconteceu desde a fundação do documento. Perfeito. Né, havia um grupo, existe até hoje, essas pessoas, esses artistas todos são vivos, são pessoas que eu admiro muito, tem desde escritores, sociólogos, engenheiros, eles que deram início a esse projeto. Deram início. E eles estavam, na época, todos eles ocupavam lugares na Prefeitura de São Vicente, na Secretaria da Cultura. E eles necessitavam montar uma instituição que tivesse um perfil de oferecer uma assessoria, uma condição para os artistas da cidade que na época e desde sempre, as prefeituras passaram a não contratar mais o artista autônomo e só contratar através de ONGs, né, através de frentes de trabalho, através de instituições, ou então uma ação específica. Eu quero contratar um grupo de pessoas para atuar na cenografia, para montar a iluminação, para trabalhar na equipe técnica, eu quero agenciar artistas. Então, para a prefeitura não ter dificuldade, ela contrata uma instituição, e a instituição é um modo cooperativa, né? A gente servia também como uma cooperativa. Então, a instituição nasceu disso, me auxiliou muitas vezes nos lugares que eu trabalhei, nas oficinas que eu realizei dentro e fora de São Vicente, né? E conciliar a instituição não deu muito trabalho. Foi no início, eu era muito novo, né? Tinha 20 e poucos anos, eu não entendia direito jurídico, não entendia isso tudo pesa, constituição, né, de ONGs, né, pesa bastante, não entendia procedimentos. E nessa época você já estava assumindo a frente mesmo? Vice-presidente. Caramba! Vice-presidente. Eu sempre fui muito instantâneo, assim, muito imediatista. Eu participava de grêmio estudantil. Né? Se desafiava. Eu vivi em reuniões políticas, né? Eu não sou filiado hoje, eu nunca fui candidato talvez por uma sensibilidade que eu tive em segurar a onda, mas eu sempre tive um perfil político, de uma certa forma, porque sempre estive me socializando em diversos lugares. Um cara que hoje, eu percebo muito isso, é perfil, né? Um cara que trabalha com cultura, que trabalha, né, de uma forma geral, né, com um trabalho que atinge toda a população, ele se torna uma pessoa naturalmente política. Né? Se destaca, porque né? Ser político é isso, né? É saber entrar e sair e fazer a diferença para o povo. Né? Isso é ser político. Mas não quer dizer que você vai ter um cargo político ou até, né, se eleger para assumir uma posição política. Sim, né? A política está no dia a dia. Embora você tenha esse perfil, né? Você mesmo acabou de falar. Sim. A política está no dia a dia. Socializar, conhecer pessoas, estar aqui com você também é um ato político, né? Estamos falando política. E eu não optei em filiar, em me associar em nenhum... Sempre respeitei, admirei quem se candidatou até hoje.
mas eu preferi caminhar para o lado de ONGs e ações, projetos sociais. Cara, então eu já tinha legal. essa ONG. Que bom, hein? Nós temos hoje a associação aqui. Mas muitos presente. me criticam por eu tomar essa atitude. Como que você não é candidato? Como que você não se candidata? As pessoas, elas não veem outro caminho. Eu falei assim, olha, eu escolhi ser prestador de serviço. Existe um sacrifício em fazer essa escolha, cara? Existe. Porque a gente entende que a gente sabe do estigma que tem o político no nosso país, na nossa baixada, em qualquer parte. Mas fazer a escolha pela política, o Alessandro pela política, seria uma escolha que o Alessandro também ia contribuir muito para o povo. Sim. Né? E dentro também da cultura também, né? No geral. Mas, de repente, o Alessandro faz uma opção de abraçar e ficar firmemente na associação, em trabalhar para o povo através de uma associação. Esse sacrifício, cara, como que é essa escolha? Como é essa decisão? Primeiro você, quando opta em não ser um agente político, partidário, um candidato, enfim, você renuncia também, né, a alguns prazeres e algumas facilidades financeiras. Né? São negociações que... É gente louca, gente. Né, que as pessoas ficam encantadas, salários melhores, talvez, condições que um trabalhador no dia a dia ou no comércio não tem acesso. Mas, em compensação, renunciar ao fato de ser um agente político me dá também muita tranquilidade, liberdade, sabe? Eu tenho facilidade de dialogar com todos os movimentos. Como eu não me identifico partidariamente com A, B, C, eu fico sempre na minha neutralidade, converso com todos os políticos possíveis, vereadores, quando eu quero enfrentar um problema, saber criticar no momento certo, saber ter condições de alegar, de fiscalizar aquele processo que está acontecendo no próprio município. Eu sou muito crítico àquilo que se faz na minha cidade, eu gostaria que as coisas fossem um pouco melhor, e não é. E eles falam, poxa, mas só vai melhorar se você lá estiver. Eu falei assim, não vai, porque existe algo maior do que a minha presença. Perfeito. E eu questiono essa parte. Agora, é muito bom deitar à noite em casa, ficar tranquilo, assistir um filme, o telefone não tocar com alguém te pedindo coisas. Não que na ONG não tenha esse processo, a gente atende de forma pessoas. Diferente, né? E você não tem a obrigatoriedade de ser um agente político de 24 horas, você tem que servir desta forma, né? Não. Eu vou servir com um projeto que eu acredito, com idealizar as iniciativas, então eu vou por esse lado. Então, caminhar ao lado da associação me trouxe essa maturidade. E não foi só a associação, mas os lugares que eu passei. Graças ao bom Deus, eu tive muito boas experiências em todos os caminhos e os empregos e os postos que eu assumi na minha vida. Então, poxa, eu sou jovem ainda, né? Eu falo como tivesse... Já com os seus 78 anos. Mas eu fiz muita coisa boa, né? Eu fiz muita coisa boa e isso me trouxe conhecimento. E aí eu toco em frente. Perfeito. Gente, olha, vocês perceberam, né, que foi uma chuva de experiência, de bagagem, né, sobre trabalhar a serviço do povo e fazer boas escolhas. A gente sempre fala aqui, né, carreira é sempre uma questão de decisão. São escolhas que a gente vai fazer em algum momento da nossa vida ou em vários momentos da nossa vida. Então eu convido você, né, a acompanhar agora esse nosso apoiador cultural, que está fazendo também a diferença aqui na nossa cidade, através aí também da tecnologia, da internet. E voltamos aqui com esse bate-papo maravilhoso aqui com o Alessandro. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Opa, seja muito bem-vindo. Gente, estou aqui com Alessandro Cruz, responsável pela associação Amigos da Cultura. Tá viu? A gente ensaiou isso aí no intervalo, viu, gente? Amigos da Cultura da Baixada Santista. Da Baixada Santista. Então, o Cubatão tá inserido. Tamo junto nesse teu desafio aí, viu, meu amigo?
Você que está chegando agora aí na sala, eu convido você a dar um pulinho, ou você que abriu agora o nosso aplicativo TV Polo Cubatão, se não baixou ainda, toma vergonha na cara, baixa isso aí agora, gente. Aplicativo TV Polo Cubatão para você acompanhar a nossa programação no seu celular. Então eu convido você a dar um pulinho lá no YouTube, TV Polo, e ver um pouquinho, ele até falava aqui nos bastidores que ele fez um pitch. Sabe o que é aquele negócio de pitch de venda? Que em 5 minutos você entrega a vida em um produto e um serviço? Aqui ele fez, ele entregou muita coisa no nosso bate-papo antes do intervalo. Então, fica conosco, dá um pulinho lá no YouTube TV Polo e vê um pouco desse bate-papo para você entender o que o Alessandro está trazendo aqui sobre associação. E também sobre decisão de vida, porque ele tomou uma decisão muito séria quando ele abraçou uma associação. E até deixou, às vezes, dinheiro na mesa, em nome de fazer um serviço diferenciado para o povo. Gente, é isso mesmo. Ale, vamos voltando aqui. Cara, o que a associação oferece para Baixada Santista? O que vocês têm? Como é que funciona a associação? Conta tudo aí nesse nosso segundo pitch aqui na TV Polo. A instituição ela tem um papel bem relevante na questão do agenciamento, na orientação, no estímulo, né, de empoderar, de acreditar, fazer com que as pessoas acreditem no seu potencial. E mais do que nunca, a gente tem um foco voltado à formação. Não tem como fugir da formação, das oficinas culturais, não tem como fugir desse processo. A instituição nasceu disso, né? É a minha história também, é a história de muitos lá dentro, e a gente não consegue fugir disso. E por quê? Porque falta muita mão de obra, falta muito artista, falta muita gente com conhecimento mínimo técnico para ocupar vagas que pagam bons salários. Caramba, que Então a gente está vivendo uma realidade, vocês que trabalham em estúdio, vocês... Não é todo dia que você encontra um jovem com um conhecimento básico de audiovisual. Vocês têm que ensinar. E as empresas não querem, não estão mais com paciência de ensinar. Então a gente precisa ter polos formadores também em bastidores técnicos, na área de som, na área de iluminação, na área de audiovisual, aprender a lidar com o microfone, mexer num cabo, montar um estúdio, né? A gente orienta esse lado. E foi através dessa visão, desse pensamento, que a gente conseguiu ganhar um prêmio do Estado de São Paulo, que foi o PROAC. O espaço, foi o primeiro prêmio, foi o primeiro projeto que a gente escreveu para o Estado, para o PROAC, e foi o projeto que a gente ganhou, né, contemplando o espaço cultural. Durante a pandemia, a gente colocou nossa alma, nosso coração numa escrita de um projeto, e a gente queria, de fato, entregar um projeto que atendesse um número grande, né, de pessoas. Mas a gente não queria oferecer as mesmas modalidades que são oferecidas normalmente, né? As mesmas aulas de teatro, de dança, de modalidades que são cultura normal, né? Comum, a gente queria de verdade entrar na economia criativa, cara, né? Que legal. Nesse relacionamento com as mídias, também um pouco na indústria cultural, falar para eles o quanto é importante lidar com esses segmentos. Então a gente começou a gente apresentou, a gente ganhou esse projeto em 2021, implantamos no ano passado, em 2022, até a nossa amiga em comum, a Beth, estudou conosco nesse projeto. Né? Está fazendo uma diferença também com o podcast agora, Sim, já está agora autônoma no podcast dela. E foi com esse foco, foi com esse olhar que nós implantamos. Nós atendemos muita gente, tivemos mais de 500, 600 pessoas inscritas num projeto de uma associação que, de uma certa forma, que é independente da política cultural da cidade. Nós estamos na cidade de São Vicente resistindo, subsistindo na questão assim, de não depender da máquina pública. A gente trabalha, né, é desafiador, a gente também tem esse desafio empreende, aqui. A gente paga devidamente os impostos e os alvarás, as coisas que são exigidas, e a gente quer de verdade ter o mesmo respeito que o comerciante, que o empresário da cidade, na questão das oportunidades. Com certeza. O município, a prefeitura, tem esse papel de potencializar também e oferecer condições para as pequenas empresas, grandes, micros e instituições privadas. Então, o papel da associação é esse. Ele nasceu, obviamente, de uma reunião de amigos, de artistas, relacionados totalmente com a cultura, e ao longo do tempo a gente foi abrindo o nosso documento para outras áreas, né? E aí eu senti falta da gente expandir esse projeto da associação para um imóvel.
uma ocupação, mas bem longe daquela ideia de ocupação social, pé na porta, vamos derrubar, vamos invadir, vamos pôr uma bandeira vermelha em cima do imóvel, Nossa, vamos armar, vamos montar uma guerrilha e aquilo é nosso, né? Não funciona, você fica uma linha de... A gente entende isso, viu? A gente entende. De enfrentamento, você começa... quando você precisa, você não tem um documento, você não tem uma certidão, você não tem um alvará, você não tem bombeiro, enfim, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. E em alguns lugares funciona, e eu admiro quem faça isso, porém, não com o nosso projeto. A gente parte para o caminho de empreender. Lá é um espaço de empreender. Legal. São 2 andares, o segundo andar funciona como uma escola de balé, o primeiro andar funciona como um salão social, e a gente tem 2 salas estúdios. E uma delas é onde a gente empreende com que eu chamo de uma espécie de uma rádio comunitária dos novos tempos, né? Que são os projetos de podcast. A gente tem 10 programas, 10 podcasts, cara, com assuntos diferentes, com parceiros que alugam nossos estúdios e com os realizadores da própria casa que produzem conteúdos com temas diferentes. Caramba! E a gente tem uma agenda muito legal, aquelas trocas de estúdio, água, cadeira, parecida com vocês, não tão cenográfico assim, mas a gente tem esse estilo de vida, são equipamentos mais simples. A gente não conseguiu ainda, por exemplo, uma Petrobras da vida, uma Uzi Minas, um apoiador que olhasse assim, pra que poderia gente, dar uma olhada aí para as associações. E que a gente pudesse investir em câmeras e equipamentos, em ilha. Então, a gente parte daquele conceito, unidos venceremos. A gente tem o mínimo, aí o outro amigo vai lá, traz um microfone, o outro traz um tripé. Um lema de um cara que veio aqui, o tal do Léo Cavalcante. Isso. Que a história dele, ele contou para vocês, né? É exatamente a história do início do nosso estúdio. Eu sempre quis implantar uma rádio comunitária no USPA. Eu sempre gostei do conceito da educomunicação. Sempre entendi que a educomunicação ela serve como um braço para a gente alcançar a base, alcançar a comunidade que está muito bitolada e de uma certa forma conduzida por esses meios maiores, né? Por essas grandes emissoras, por esses grandes canais, por esses poderosos da comunicação. Quando você cria um polo de produção comunitária, você diz para aquele jovem que está na favela, aquela pessoa periférica... Você tem um espaço. Que você pode procurar aquele espaço, que aquele espaço vai dar um microfone para ti e você vai expandir suas ideias. E a gente não vai exigir currículo, dinheiro, a gente não vai usurpar, né, das condições econômicas daquela pessoa, até porque muitos não têm, que procuram a gente, muitos não têm. Então, partiu esse princípio, olha, vamos implantar uma rádio. E quando a gente viu a legislação da rádio, a gente até tinha salas para isso, poxa, mas tem que pegar um selo Canatel, tem que pegar um deputado, tem que não sei o quê, comprar a concessão, e os equipamentos também são caros. São caros. Aí eu falei assim, opa, pera um pouquinho, a gente não precisa ficar refém, vamos montar uma web rádio, vamos desenvolver os nossos cursos e, em paralelo, a gente vai entrar também nessa onda do videocast. Aí vai entrar para o que chamamos hoje de Web TV. Web TV, exatamente. E os videocasts, né, os podcasts, a gente também procura ter um pouco de tato, né? De sensibilidade. O que a gente vai colocar no nosso estúdio? Cara, 10 programas. 10 programas. Temas diversos. Temas diversos. Às vezes um tema, ele se confunde, ele se integra ao outro, enquanto o outro, porque muitos programas também são variados, né? E são variados e o momento, por exemplo, mais uma referência do Léo, o Léo convida artistas, músicos, e às vezes o Léo também tem convidados políticos. O Léo deu até uma suavizada na grade dele, porque ele vinha quando é mais crítico, né? Ele vinha com convidados que estavam debatendo a cidade, discutindo São Vicente, véspera de eleição, o negócio lá dentro, né? Porrada. Meu Deus do céu. E é gostoso você ter é bom aquela sensação que a qualquer momento alguém vai estourar a tua porta do estúdio. É isso que eu fico com essa sensação quando tem esses debates. Os amigos da cultura, cadê a cultura e os amigos? Nós tivemos a
as pessoas na cidade também têm uma visão, assim, às vezes bem distorcida da gente, né? Por a gente abrir o estúdio para que essas discussões aconteçam, né? E é natural, eles são comunistas, né? Eles tá são subversivos, não vai lá não. Chega a esse ponto, cara. Vai no estúdio do amigo que é mais corporativo, que está mais próximo do centro. Lá não, lá vocês são... Cara, não sei porquê, mas a gente entende. A gente entende. 20 anos de história a gente entende. Com certeza. Cara, Ale, é muito bom, né, mergulhar, ter uma imersão, assim, uma explicação, né, em estilo mesmo, como você falou, bem pitch mesmo, né, porque a gente aprofunda e conhece de forma bem resumida e rápida, né, a história de uma associação e de alguém que vive para uma associação e sem fins lucrativos e com idoneidade, com transparência, com coerência e sem vender a alma para ninguém e para nada. Exatamente, né? Isso que é importante. Né? Hoje, quem quiser ir lá na associação, qual é o endereço, o que essa pessoa pode encontrar de curso, o que né, hoje você tem para oferecer para nós aqui, da nossa moradores de Cubatão, ou para moradores da nossa região que vão estar nos escutando, de formação? Sim. As nossas áreas de atuação lá são teatro, música, dança, capoeira, né, audiovisual, e também as técnicas de bastidores de palco, que é som, iluminação, equipamentos multimídias, são os segmentos que a gente atua lá dentro com orientação profissional, orientação de cursos livres e orientação profissional também de cursos contínuos. Né? Nós também temos salas para locação de uma banda, um grupo musical, ou alguém quer desenvolver um estudo, um trabalho, precisa de um estúdio. A gente tem essa sala de estúdio à disposição também para esses serviços. O local ele também serve para encontros e festas comunitárias, até 70, 80 pessoas, a gente aluga o salão. Né? Cada serviço que a gente coloca lá à disposição é uma renda que entra e ajuda né? Assim pagar colaborador, pagar o pessoal da limpeza, fazer pequenas manutenções, intervenções, né? Comprar um ar-condicionado, então fazer a implantação do ar-condicionado quando falta no estúdio. Essas modificações, tudo que a gente faz precisa de muito dinheiro, é incrível, né? E quando a gente tem, às vezes, uma possibilidade de um apoiador, de um patrocinador, torna um pouco mais fácil, mas de qualquer forma a gente procura não abusar, não. A gente, você doou um conjunto de ar-condicionado, obrigado, você doou. A gente vai atrás de manutenção, de limpar, de contratar instalação, porque é demais alguém, né, você exigir que o aparelho seja novo, inteiro, e que ainda, além de você receber uma doação, você exigir que seja instalado, né? É complicado, né? É abuso, né? É abuso demais, né? E qual é o endereço lá, contato para falar com o Alessandro, conhecer um pouco mais o Alessandro? Isso. A galera do nosso podcast chamar o Alessandro porque vai ter resenha, meu Deus do céu, altas horas. E aí? Nós estamos na Avenida Capitão Luiz Honor de Moura, que é a famosa descida da Avenida do Guaçu. Perfeito. Né? Ali antigamente aquela avenida que próximo da antiga TV Tribuna de São Vicente, ali, o segundo BC, aquela avenida larga, 507, tem um mercado de autopeças chamado Vicentão, quase de esquina, e nós estamos na frente desse autopeças, né? Existe uma oficina de escapamento embaixo e dos 2 andares de cima é um imóvel. Esse imóvel estava durante muitos anos fechados, não estava ocupado, não tinha uma atividade comercial. Nós, de fato, implantamos um ponto nele, né? Nós instalamos um ponto de cultura, um ponto de projetos e iniciativas. E aí, eu acho que, para finalizar, nós temos um telefone, né, que é 13 98807 2534, nosso WhatsApp. Entrou lá, já consegue informação. E o que fez com que essa instituição existisse e esse trabalho existisse foram as referências que eu sempre tive com as instituições da região. Por isso que a gente tem o codinome de Baixada Santista. E eu sempre tive muito carinho e amor por amigos da arte aqui de Cubatão e instituições também que desenvolvem um incrível trabalho em Cubatão. Cubatão, para mim, sempre foi referência cultural também. E eu carrego isso para o trabalho que eu realizo. E muitos amigos cubatenses também saem daqui e vão para lá visitar, tomar um café e desenvolver algumas atividades. Perfeito. Olha, gente, tá aí mais um espaço que a gente possa conseguir levar a nossa mensagem, né? A nossa mensagem não só para a Baixada, mas para o mundo, né?
Alessandro, gratidão, cara, por esse bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sucesso, muito obrigado, viu, cara? obrigado. Sucesso. É isso aí, gente. TV Polo, ficamos por aqui hoje e com um bate-papo que fica com reticência. Tem que ter continuação a qualquer momento. Fique com Deus, até a próxima.